Show de bola, estamos ao vivo. Esperar a galera começar a chegar aí. Bora lá. Meu irmão Falcone, beleza, meu irmão? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tá tranquilo? Bora, Sérgio Augusto, fosse honra. Vamos lá, deixar a galera entrar aí e já vamos começar. Porra, a live hoje especial, né, velho? Vamos conversar com um cara aqui que tem uma experiência profissional, conhecimento jurídico ímpar. É um cara que produz muito conteúdo de qualidade há muitos anos, né? Tem, porra, mais de 12 obras aí publicadas. É um cara que eu conheci em 2009, com esse livro daqui dele, Atividade Policial, que estava na época na segunda edição. E assim, é uma referência até por conta do entrelaçamento dele com a atividade policial. É uma coisa que a gente sabe que é rara assim no meio jurídico, né? Tanto no Ministério Público. A gente tem essas pessoas que realmente se interessam pela atividade e vibram com os homens de bem nas corporações, e poder conversar com a lenda dessa é uma coisa, velho, surreal. Muito bacana mesmo. Ele já chegou aqui, vou aceitar aqui. Vamos lá. Boa noite, mestre. E aí, capitão, como é que tá as coisas aí? Como é que tá o senhor? Tudo tranquilo, né? Beleza. Esse que ficou melhor. Primeiramente, queria agradecer a disponibilidade do senhor em aceitar esse convite numa sexta-feira à noite e poder conversar aqui para um público muito diversificado de policiais aí pelo Brasil todo, e pessoas também são entusiastas da temática, né? E um assunto tão delicado e que precisa ser muito discutido. Então, queria agradecer muito. Coisa que eu acho muito difícil, mas caso alguém que está assistindo ainda não conheça o senhor, é mais fácil não me conhecerem, né? Sou o Capitão Calaço, aqui da Polícia Militar de Sergipe. Mas para quem não conhece o senhor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da história do senhor, tanto com a atividade jurídica quanto com a atividade policial. Não, então, capitão, meu nome é Rogério, né? Eu sou do Ministério Público aqui de Minas já há mais de 30 anos. Passei no concurso aqui do MP em 89, me aposentei ano passado, depois de 30 anos de serviço. E é isso, né? Assim, eu já há muitos anos eu venho escrevendo, tenho uma ligação muito forte com a polícia, né? Eu sou instrutor de muitas academias de polícia, então eu gosto de participar, eu gosto de conhecer, eu gosto de me inteirar, né? Tem muitos cursos, inclusive, na área de polícia, né? Sou negociador aí, tenho curso de negociador, gerenciamento de crise, com a PM aí da Paraíba, com o nosso querido amigo Onivan. Pô, muito bom, grande Onivan. Pô, sensacional. Tá com a obra dele aí recém-lançada, né? Sim. Até fiz o prefácio desse último livro dele também. E assim, tem muitos, até curso de taser eu já fiz, para nunca mais na minha vida fazer um negócio desse. E aí, gostou? Claro que não. Rapaz, aquele negócio não é de Deus não, viu? Vou te falar uma coisa. O cara, para suportar aquilo ali, eu vou te falar uma coisa. Assim, a gente vê o camarada, tem gente que ainda suporta, né? Eu fico vendo hoje a gente vê muito filme na internet, tem muito videozinho, né? Outro dia eu vi um videozinho nos Estados Unidos, o camarada tomou um teco lá de taser, e daqui a pouco o cara... Você viu esse? Foi para cima do policial com faca? Não? Ah, vi. Rapaz, e o policial depois sai correndo atrás do cara. Ele cai, eu acho que aconteceu ali, deve ter largado uma dos cabos, em algum momento ali. Isso. E aí quando largou, ele continuou a... Ele voltou, porque você tirou o dedo, ele volta, né? Imediatamente para a corrente. E é um dos problemas também com relação ao uso de taser, que muita gente pensa que é fácil acertar, né? Sim, acha que é uma solução mágica. Sim, verdade. O problema é dobrado com relação ao disparo de arma de fogo, né? Porque são 2 disparos em um que você tem que acertar. Então é um negócio bem complexo. Eu vou te falar para nunca mais na minha vida.
Eu tenho até filmado aqui. Diga, irmão. Não, eu mesmo não queria nem que filmasse a mim, não, porque deve ser uma cena patética depois de assistir, velho. A gente passa vergonha. O tema dessa live, por mais que seja muito comentado, muito tratado em vários ambientes, eu acho que é sempre algo que merece ser reforçado, porque sempre está em voga na mídia e sempre está deixando forças policiais em xeque na análise de diversas situações. Porque, assim, na letra fria da lei, tudo parece muito explicado, né? Mas quando a gente vai para os casos concretos, a gente começa a ver umas situações nebulosas que fica difícil definir. Ah, foi legítima defesa, não foi, era legítima defesa putativa, era eu já vou começar, só para corroborar isso que você está dizendo, eu já vou começar, quando eu escrevi o Atividade Policial, na verdade, o Atividade ele seria um livro só para o BOP do Rio. Então, eu comecei a fazer instruções no BOP em 2008, e eu vi assim, que era a tropa, de uma forma geral, é ávida por conhecimento, né? Então, eu comecei a ministrar muitas palestras no BOP. Na época, eram 4 equipes diferentes, 4 equipes de 100. E assim, o mais interessante era o final, que a galera começava a fazer um monte de perguntas, cada um colocando a sua experiência, né, que vale mais do que qualquer coisa. E aí, você falando dessa coisa da diferença do que está na letra da lei e da prática, eu me lembrei de um questionamento de um irmão lá do BOP. Eu falei, e no final, ele chegou para mim e disse o seguinte... Ele falou assim, Rogério, imagina aqui a situação. A gente está dentro do blindado, e o blindado, né? Você tem as seteiras, né? Você tem as escotilhas lá, só atira com fuzil. Então, você coloca o fuzil para fora, consequentemente, você tem um ponto cego no blindado. Se o camarada estiver ali embaixo, você não vai acertar, porque o fuzil não faz curva. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, e de repente, a gente percebe que um moleque com os seus aí 10 anos, 11 anos, 12 anos, estava vindo em direção ao blindado com a granada na mão. E olha a realidade dos caras. O moleque de entre 10 e 12 anos indo em direção ao blindado com a granada na mão. E ele me pergunta, o caso já tinha acontecido, vai vendo, Calaço, o caso já tinha acontecido. Aí ele falou assim comigo, e aí, o que eu faço? Aí eu, com aquela ingenuidade acadêmica, cheguei para ele e falei assim, olha, irmão, se você atirar nesse moleque nessa situação, você vai estar agindo em legítima defesa, que é o nosso tema aqui. Aí, né, só fica aquele um olhando para a cara do outro, assim, aí é legítima defesa? Aí ele só me retrucou assim, e o promotor de justiça que vira essa foto aí desse menino morto, né, com uma entradinha desse tamanho, lá fora, né, que é a saída, né, do tamanho de um melão, ele vai acreditar da mesma forma que você, assim, que eu agi em legítima defesa? Então, isso, Calaço, só para ver a distância que existe entre a teoria e a prática. Né? No final das contas, só para a galera aí, para matar a curiosidade, ele atirou do lado, o moleque fugiu. Não chegou a arremessar a granada. Mas então, só por aí a gente já vê a dificuldade do tema. Né? Então, a gente fica vendo as pessoas falando, né? Principalmente, a gente vê a situação do número de disparos, né? Para a pessoa se configurar ou não excesso. Então, assim... hoje, por exemplo, eu tô acabando de chegar, eu fui lá no Clube do Tiro, fui dar uns tirinhos lá e tal. Assim, a gente que é atirador, você não consegue fazer um treino com menos de 100 disparos. Né? Você tá numa ocorrência usando pistola, não existe esse negócio de 1 disparo, de 2 disparos. Sabe? Então, assim, a coisa ela é instintiva, ela é automática. O camarada tá agindo na defesa dele, ele não vai ficar bum, tá bom, bum. Com certeza. Não existe isso. Né? É disparar continuamente até você perceber que a ameaça cessou. Claro. E tem até pesquisa nesse sentido, mostrando que o tempo, às vezes, de perceber que ela cessou e você parar de atirar, chega até 1,5 segundo, 2 segundos. Isso é tempo para 5, 6 disparos, às vezes. Sim. E outra coisa também que a gente percebe, Calaço, é que muitas vezes aí um camarada que pega, um promotor de justiça que pega um inquérito policial, que ele não tem noção de armamento, essas coisas todas, aí vê o camarada com 5 tiros. Porra, 5 tiros foi excesso. Irmão, hoje já está mais do que demonstrado que aquele mito do Stopping Power, aquilo não existe. Então, você pode atirar no cara de ponto 40, você pode atirar no cara de ponto, né, de 45, e o cara muitas vezes está vindo para cima. Então, assim, não é aquele negócio, um tiro era suficiente. Que maneira suficiente, você tem que estar ligado. O grande lance que eu vejo hoje, assim, sabe, uma grande coisa que hoje a gente tem possibilidade de usar, esse número absurdo que a gente tem de câmeras.
Então, quando você visualiza a cena, é uma coisa. Né? Você contar essa cena em juízo é outra completamente diferente. Então, quando o camarada está visualizando, né? Outra coisa que eu tenho falado muito com a turma aqui é o problema com faca. O camarada vem com a faca para cima de você, irmão, olha só, faca é o demônio. Então, às vezes, o camarada que é do Ministério Público e não tem essa noção, ele percebe que o policial atirou num camarada com faca, acha que houve excesso, entendeu? Como que se houvesse essa hierarquia, né? Claro, entre as ferramentas. Aquele ali não era um meio necessário para ele fazer isso. Porra, peraí, irmão. Então, assim, essa inexperiência, vamos dizer assim, da justiça é que mata a polícia. Então, à medida que você... Inclusive, tem um vídeo, acho que não acontece aqui no Brasil, numa situação que o agente é perseguido por um agressor com faca, ele corre um tempo, depois ele vira para disparar. Quando ele vira para disparar e correr de costas, ele cai, o cidadão cai, o agressor por cima dele com a faca, ele começa a disparar e depois se levanta disparando. Sim. E aí, no momento que ele está efetuando uma série de disparos para poder neutralizar essa ameaça, é que aparecem dois parentes na esquina, dois conhecidos. E a cena que eles veem é simplesmente um policial de pé disparando contra uma pessoa que eles conhecem, gostam, que está deitada. Então, imagina isso quando não tem essa filmagem e que isso chega no judiciário, o caso, a pessoa com 6, 7 disparos e duas testemunhas dizendo... Não, ele foi executado, ele estava no chão. Está condenado. Sem chance de defesa. Está condenado. E assim, uma das grandes burrices, Calaça, que a gente já viu que é outro corrupto de carteirinha também do governo do Rio, lá o Witzel fez, né, quando ele queria, né, assim, com essa bandeira da segurança pública, porque na verdade ninguém suporta mais violência. Então, um camarada aqui leva essa coisa da segurança pública com ele, pô, ele cai no gosto da comunidade, da população, porque a gente quer isso, né? A gente quer resolver esse problema de segurança. E ele uma bandeira super popular hoje, né? Popular, né? Ninguém suporta mais isso. Então, quando ele começou com aquele lance, o camarada que tiver com fuzil vai ser morto. Assim, eu estava conversando, imediatamente quando ele deu essa declaração, uns amigos lá do Rio, né, me ligaram e falaram, Rogério, porra, esse cara aqui tá queimando todo mundo. Né? Tá queimando por quê? Porque quem é, principalmente de operações especiais, né? E você sabe muito bem disso, assim, o cara sabe quando e como fazer. Não precisa um retardado desse falar um negócio desse. E aí, sabe o que acontece? Aí o cara vem, aí quando há o confronto e a morte dos traficantes, todo mundo já acha que é execução, porque o cara falou que o cara tivesse com um fuzil, o cara podia ser morto. Você tá entendendo? Então, assim... Como se coubesse a ele esse tipo de determinação, orientação. Sim, não, e sabe o que acontece? O pior, Calaça, que ele coloca a tropa toda em risco. Porque, por exemplo, vai que a tropa confia num cara desse, e assim, ele não tem o menor poder sobre o Ministério Público. Então, ele vai falar assim, quer dizer que ele vai impedir os promotores de oferecer a denúncia em face dos policiais? Claro que não. Então, um cara desse ainda coloca todo mundo numa situação complicada, numa situação difícil. Por quê? É igual a uma retardada lá da Globo News, recentemente não, já faz uns 6 meses, uma tropa, né, uma equipe lá do Choque do Rio entrou numa comunidade e esses camaradas mataram 13 traficantes. Dentre esses 13 traficantes, tinha um moleque lá com 15, 16 anos, tal. Aí as pessoas, um adolescente. Irmãozinho, moleque de 15 anos atira às vezes melhor do que um burro velho lá da comunidade. Pô. O cara tá com o dedo do fuzil do mesmo jeito. Então, se tem 15, se tem 13, se tem 12, sabe? Isso é indiferente. Aí vem a mulher, pega esse fato de que tinham 13 traficantes morridos, ela vem e dá aquela declaração, né, estúpida dela. Mas eles mataram todos que estavam do outro lado e não houve nenhuma baixa na polícia. Olha o raciocínio da mulher, cara. Então, assim, e ela induzindo a população a acreditar que tivesse havido uma execução. Eu lembro que esse tipo de pergunta, ela foi colocar essa afirmação no livro do Caco Barcelos, aquele Rota 66, salvo engano, em que ele faz uma análise estatística muito boa de coleta de dados, mas ele também ele faz esse questionamento. Isso daqui não está aparecendo confronto não, porque está morrendo pouco do outro lado, só está morrendo marginal. E aí você que é operador de segurança pública, se vê questionado dessa forma, então peraí, para poder ficar do jeito que todo mundo quer, a gente tem que morrer mais ainda? Já são as polícias que mais morrem no mundo, a brasileira.
Sim. polícias brasileiras têm que morrer mais ainda. Então, Interessante, né? é só isso que satisfaz, entendeu? Então, e sabe o que é o pior também, Calasco? Que quando há morte do policial, ninguém tá nem aí. Então, morrer um policial, segundo esses camaradas aí, esses canalhas aí, faz parte. Né? Então, eu não sei se você lembra daquele repórter que morreu da Band, um cinegrafista, que tava aqueles black blocs, o cara jogou um rojão, O bateu na cabeça. Rojão, Lembra disso? lembro. Aquele rojão, Calaça, não era Era para a polícia. era para a polícia. Então, se tivesse matado um policial, ninguém nunca teria nem sabido, nem falado Não ia absolutamente virar nada. notícia. Como agora, recentemente, uma menina, 27 anos, acho que do Exército, pararam o carro, porra, dela, não sei, não me lembro agora, na Avenida Brasil. Pô, todo mundo saiu, tipo meio que arrastão. Não, o carro dela quebrou. Alguma coisa assim, deu um problema, ela parou, todo mundo saiu. O cara foi simplesmente matou a mulher sem falar nada, sabe? Assim, sem ela fazer absolutamente nada. E cadê a imprensa falando dessa menina, sabe? Assim, dando suporte para a família. Então, esses caras são muito vagabundos, cara. Esses caras são muito seletivos. Eles gostam, né, assim, de escolher um tema que fulmine com a polícia, por exemplo. Com essa decisão absurda aí do Fachin. Legal. Aí estão começando a propalar que o número de mortos nas comunidades diminuiu, que isso, aquilo, outro. Cara, isso é mentira, isso é uma falácia. É a tortura dos números, né? Claro, né? Aí sabe o que acontece? Interessante. Morreu uma criança na comunidade, numa das comunidades lá do Rio. Vê se alguém veio fazer protesto. Ninguém veio, sabe por quê? Nada. Porque era guerra. Era guerra entre traficantes, era guerra entre facções. Então, assim, essas pessoas têm que entender, têm que deixar de ser iludidas, que muitas vezes, quando a turma da comunidade vai queimar pneu, fazer isso, fazer aquilo outro, isso é a mando dos traficantes. Os caras que mandam fazer isso, sabe? Então, mas quando acontece a morte dentro da comunidade e quem matou, e eles sabem quem matou, foram os traficantes, não acontece nada. A televisão sabe, não divulga, tá tudo bem. Então, isso aí que é essa hipocrisia, cara, que a gente não aguenta mais. O Eric Hobsbawm, né, que é um historiador, acho que em inglês, salvo engano, ele, no livro dele, Bandidos, ele faz uma análise que ela é muito interessante. Faz até no Brasil essa análise. E isso, fala muito do cangaço, né, no Brasil. Se não me engano, faz o cangaço aí. Fala de Lampião. E ele mostra que, na verdade, as pessoas toleram muito o bandido porque parece que não se decepcionam com ele. Já tem, não, o bandido é uma pessoa má, então vai fazer tudo de ruim e isso não decepciona. O policial, em contrapartida, todo mundo tem uma visão como um ser perfeito. O ser que não pode errar. Ou seja, se ele acertar sempre, está fazendo mais que obrigação. Tá tranquilo. Se ele cometer qualquer erro, ele é uma desesperança que mostra que é uma decepção, na verdade. Sim. Então, o policial só tem a decepcionar a sociedade nessa análise, né, que ele faz. Então, muitas vezes, é isso que você falou, né? Você tem uma situação, porra, morre uma criança. Se for o traficante que matou, não, era esperado. O traficante faz isso, tá tranquilo. Na sociedade que a gente tá hoje, que nada mais impressiona, né? Agora, o policial, não. Se ele estava sob pressão, se ele tem armamento ruim, se ele tem trabalha sob muito estresse, se ele está com baixo salário, nada disso importa. O policial é pago para poder agir com perfeição. E isso tem uma preponderância na análise de quando o policial realmente está em legítima defesa ou não está. E aí eu queria saber assim, do senhor com relação ao que está na letra da lei, os critérios do que é a legítima defesa. O senhor acha que esses critérios são claros o bastante para a realidade que a gente vive hoje, ou isso poderia ser melhor? Eu acho que são claros. Assim, até um amigo na época que queriam fazer uma alteração no artigo 25, me pediram para fazer uma redação, eu até fiz, mas assim, uma coisa desnecessária, porque a redação dele é muito clara. Então, a questão é o problema da interpretação, porque o camarada quiser interpretar, tipo, assim, de uma interpretação extremamente restritiva, é claro que ele vai fulminar todo mundo. Isso que a gente está conversando aqui, do camarada que está com faca e o policial que está com a pistola. Então, para aquele camarada que não conhece, o grande problema é o intérprete, não é a letra da lei. Então, o camarada que não conhece, ele vai entender que aquele ali, que a pistola não era um meio necessário para repelir a agressão à faca. Ou seja, era um meio, na verdade, era um meio desproporcional. Quando, na verdade, não é.
Entendeu? Então, assim, o grande problema que a gente tem é que os camaradas que interpretam a lei, eles não sabem exatamente aquilo, né? Eles não têm conhecimento prático para poder colocar nessa interpretação. Inclusive, a gente recentemente teve uma alegria muito grande aqui em Sergipe, que foi proporcionar um evento, um webinário, né, um evento pela internet, com a palestra do delegado João da Cunha, sobre balística terminal só para os profissionais do direito do Ministério Público, daqui de Sergipe. Então, nessa oportunidade, tiveram mais de 40 promotores ouvindo durante mais de uma hora as palavras do delegado, justamente trazendo essa realidade do que é a balística terminal, o que é o que mostra a física, o que mostra a fisiologia humana. E mostrando também que a discussão sobre lado político, a discussão sobre qualquer tema social, socioeconômico ou antropológico não muda a física, não muda a fisiologia. O que o projétil vai fazer no corpo humano não muda de acordo com se a pessoa é de direita ou de esquerda. Sim. Então, isso foi muito importante esclarecer vários mitos. Eu acho que foi um momento até histórico aqui no Estado, pois vários promotores, inclusive, admitiram depois, poxa, eu não fazia ideia disso. Teve um caso, até deu um exemplo que viu um caso que até ele comentou com o policial. Ele, mas precisava tanto disparo assim? Ele, poxa, hoje eu estou vendo agora que não faz sentido eu fazer esse tipo de pergunta. Se a ameaça não foi cessada, tem que continuar disparando, e é muito rápido efetuar muitos disparos. Assim, é só você olhar essas cenas que acontecem no Rio, numa troca de tiros com os traficantes. Então, assim, hoje, essa concepção, né, de legítima defesa do camarada, que pra gente aqui, doutrinariamente, é muito fácil. Você traçar, né, uma linha divisória entre aquilo que era necessária, né, e começa, né, ultrapassa a barreira, já começa o excesso. Doutrinariamente é fácil você falar disso aqui. O problema é a prática. O problema é aquilo que a gente está vendo, é a realidade. Então, por isso que essas filmagens, elas ajudam assim de uma forma extraordinária, porque o camarada, esse caso que você citou, do camarada que correu, né, e caiu, o cara com a faca atrás dele, quando ele caiu, ele consegue matar o cara. Então, assim, se isso é narrado, né, assim, na letra fria do processo, esse policial está condenado. Ele está condenado. Porque não ia convencer ninguém de que 7 disparos eram suficientes para matar um cara que estava com a faca. Entendeu? Outra coisa que falam muito é do disparo a curta distância. Muita gente assim, entende que o disparo foi a curta distância, é uma característica de execução. Só quando você vai analisar o relatório de polícias americanas, que deixam isso tudo registrado, a média dos confrontos armados ocorre a 1,5 metro, 2, 3 metros. 5 metros é quase 70% dos confrontos. E outra coisa, curta distância, na minha opinião, é perigosíssimo para o policial. Porque se ele não tiver noção, sabe, exatamente, se ele pensar muito, ele perde a arma e está morto. Então, até isso a gente tem que ver, né? A gente fica vendo essas cenas aí do camarada que fica titubeando, o cara sacou, o cara vai para cima dele e acaba morrendo com a própria arma. Então, assim, isso é muito complexo para o cara falar, curta distância, execução. Isso, tem esses mitos, né, que aconteceu no passado, tipo, o homicida é aquele cara que só mata uma vez. Quem te falou isso? Que o homicida só mata uma vez? Quando eu entrei no MP, tinha essas coisas, tinha essas historinhas assim, sabe? Não, o homicida, aquele camarada, ele matou, mas ele não mata. Quem matar não mata mais. Quem te falou isso? Então, assim, a gente começou a criar esses mitos, essas regras, né? Igual essa coisa que eu falei do Stopping Power. Tu achava, né, que dependendo do calibre, o camarada, né, com um tiro era suficiente, que era aquele coice, era aquela pancada. Que mané coice, que maré pancada. O cara ainda tem alguns segundos aí de sobrevida que ele vem para cima e se bobear, você tá morto. Né? Então, tem uma pergunta aí do Felipe Palma, um camarada lá do DF, policial militar, cara super estudioso aí, perguntando aí, Rogério, você é a favor da obrigatoriedade dessas bodycams que nos Estados Unidos usam muito nessas câmeras acopladas aí, e algumas polícias brasileiras estão iniciando a utilização. O que você acha disso aí? Assim, eu acho que tudo que você faça para beneficiar o policial é importante. Então, quando você anda com essas câmeras, na verdade, isso é feito para a segurança do policial. Porque aquilo que a gente está conversando, o que é filmado não dá para ser contestado. Então, a gente, né, principalmente os americanos têm esse hábito mesmo, até dentro das viaturas, né, a gente vê muito isso, o camarada abordando, e de repente você vê que o cara parte para cima do policial, o policial descarrega a pistola em cima do camarada. Então, eu acho que essa bodycam, ela é importante, mas não no sentido que esses caras querem interpretar.
Ou seja, não no sentido da desconfiança do policial. Porque, na verdade... Um projeto de fiscalização, claro, né? Na verdade... Vamos registrar os abusos, né? Exatamente. O que esses políticos vagabundos pensam é justamente isso. Eles querem que o policial use a bodycam para poder se prejudicar. Mas, na verdade, o raciocínio é muito pelo contrário. Eu estou aqui para me assegurar. E, assim, essas equipes já de operações especiais já têm usado isso há muito tempo. Estão filmando as operações, até para o próprio debriefing, né? Para saber o que aconteceu depois, né? Quais foram os erros, né? Então, isso é importante. Não com essa visão, né? Essa visão mesquinha política que está fazendo isso para conter a ação policial. Não é isso. Eu vejo a câmera no sentido da segurança do policial. Porque aí não tem mais como o camarada falar o contrário, né? E sabe o que me mata, na verdade, Calaça? É que eles partem sempre do pressuposto que a polícia está errada, que a polícia vai errar. E não é isso, sabe? Então, assim, eles invertem o raciocínio, na verdade. Então, aquilo ali, na verdade, é para mostrar que o cara está certo, não que ele está errado. Agora, o policial que faz errado, ele vai ser responsabilizado como qualquer outro. O grande problema é que as pessoas acham que quando a gente fala uma coisa dessa aqui, está passando a mão na cabeça de polícia vagabundo. Tem polícia vagabundo, tem promotor vagabundo, tem juiz vagabundo, né? Ministro vagabundo, tá cheio de vagabundo. Toda a profissão, agora, com certeza. Toda a profissão, entendeu? Eu não posso fazer disso a regra. É isso que os caras erram, né? Igual ontem eu tava, macho, os caras fizeram, não sei se você viu isso, no Colégio Marista de Natal, colocou numa prova, você não viu? Ridículo aquilo ali, ridículo, viu? Faz isso, cara. Deplorável. Um desenho de um porco fardado e o pra pior, criança. Sabe? Pensa. E o pior é que um amigo repostou aquilo ali também. Ele colocou no feed dele e vagabundo defendendo, achando que era aquilo mesmo, sabe? Achando que aquilo ali era uma forma... faz isso, cara, sabe? Esses canais aí que estão destruindo esse país aí faz muitos anos e chega disso, né? Tá na hora de mudar. Tem uma situação até que a gente já comentou um pouco. É a questão da palavra iminente que tem na legislação, né? Isso é terrível. Sabe por quê? Se eu te perguntar assim, qual é a diferença de atualidade para iminência? Isso aí, assim, Calaço, isso é guerra para cachorro grande. Sabe por quê? Imagina que a cena. Um camarada, eu até dou esses exemplos em sala de aula. Eu estou lá dando aula, de repente um cara não gosta de mim, ele já matou a colega que está do lado com a faca. Ele vem com a faca pingando de sangue e agora ele fala assim, agora eu vou matar você. E ele está a 5 metros de distância de mim. E eu falo, opa, eu não, meu irmãozinho. Eu estou aqui armado, eu saco a minha 9mm, regaço com esse camarada. Essa agressão era atual ou era iminente? Gera dúvida ou não gera dúvida? Com certeza. Para muitos, até vai gerar dúvida se ela era de fato iminente. A depender de quem vai interpretar. Mas para mim é atual, com certeza. Doutrinariamente falando, eu acho o seguinte, a agressão atual é aquela que já está acontecendo. O cara já brandiu o punhal, o cara já meteu o dedo no gatilho, o cara já desferiu o soco. Essa é a agressão atual. A iminente é que não está acontecendo agora, mas vai acontecer já. Vai acontecer nesse instante. Então, por quê? Porque se ela não for acontecer agorinha, ela deixa de ser uma agressão iminente e ela passa a ser uma agressão futura. E a agressão futura não é passível de legítima defesa. Não é que a agressão futura não tenha defesa, não é isso. Mas, tecnicamente falando, não é causa de justificação. A gente pode entender, por exemplo, imagina que a cena. Vamos supor que o presídio está virado, o presídio está rebelado. E aí você tem um camarada lá, o chefe da rebelião, o cara já matou 5 estupradores. Aí ele chega para o 6º estuprador e fala assim, meu irmão, se as nossas reivindicações não forem atendidas, você é o próximo a morrer. E se você está na lista, você é o próximo. O cara já matou 5, né? O próximo ia ser esse camarada aí. Beleza. Só que esse cara, ele está 3 dias cheirado. Ele está cheirando. Mas chega um ponto que o corpo vai pedir socorro, o corpo vai apagar. Então, por mais que ele não queira, por mais que ele tenha muita resistência, vai chegar um momento que ele vai ter que dormir. Não tem jeito, né? Aí ele apaga. Aí esse camarada que foi ameaçado, ele fala, opa, aproveitar que esse cara tá dormindo, ele chega lá com a calça jeans e, puf, mata o camarada enforcado. Pergunta, essa agressão que ele prometeu era iminente? A discussão vai ficando complicada. Era iminente? Então, o que acontece? Olha só
essa foi uma ameaça condicionada. Falou, olha, se as reivindicações não forem atendidas, você é o próximo a morrer. E se fossem atendidas? Então, eu só estou dizendo o seguinte, que eu posso, muitas vezes, não entender que aquilo ali era uma situação, já dei esse exemplo no Facom, né? Eu posso, muitas vezes, entender que aquele caso ali não se encaixa numa causa de justificação, mas não quer dizer que não tenha defesa. Porque aí a gente parte para uma outra tese defensiva, que é a tese da inexigibilidade de conduta adversa. Então, quer dizer, às vezes a gente fica brigando, pô, na legítima defesa, legítima defesa, legítima... Pô, eu tenho outra tese, que vai absolver o cara do mesmo jeito, sem tanto estresse, sem tanta agonia, entendeu? Então, imagina, tá lá, outro exemplo que eu já devo ter falado aqui também, tá lá o vagabundo, traficante, fuzilzão na bandoleira, baile funk, tá entrando na sua patrulha lá. Beleza, você é o ponta da patrulha. Não, na verdade não. Na verdade você é o atirador de precisão da patrulha. E aí, pra galera, né, tem muitos policiais aí, muita gente dentro da polícia, uma das principais funções do sniper, do atirador de precisão, não é nem o tiro. É ministrar a tropa com informações, porque é ele que tem a luneta, né? Então, às vezes a galera fala, o sniper chega para matar todo mundo. Não, muitas vezes o sniper só vai ministrado a equipe com informações. Ó, tem ali, cuidado, tá lá, tá, não sei o quê, papapá. Chegar ao ponto do tiro de comprometimento, vai lá e acabou. Mas imagina, aí, só que tem um detalhe. O sniper, o atirador de precisão, ele é garantidor da patrulha. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. O sniper é a proteção da patrulha. Ele é o protetor da patrulha. Porra, ele é... Não sei se a patrulha de vocês funciona assim, você tem o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro é o comandante, o quarto e quinto são atiradores de precisão. Mais ou menos o padrão, né? Então o cara tá lá e ele viu. Pergunta, o cara tá de costas, a 150 metros de distância, numa laje, tá conversando com a menininha aqui da comunidade, fuzilzão penduradão aqui na bandoleira, e tá distraído. Pergunta, o sniper faz o disparo? Rapaz, eu vou ser sincero que eu faria, com certeza, porque o futuro aí é certo. Pode não ser certo até para outras pessoas, aí, mas então, para análise tática... Entendeu? Aí que você tem que raciocinar? Eu tenho que garantir a minha tropa, eu tenho que garantir a patrulha. Se esse cara se vira, tá todo mundo morto aqui. Que ele tá num ponto privilegiado, a patrulha aqui tá descoberta, e ele efetua e mata o cara pelas costas. Pelas costas. Pergunta, houve legítima defesa? Não. Não. Porque eu não sabia nem se esse camarada ia caminhar para frente, né? Se ele havia patrulhas. Agora, esse policial tem defesa? Tem. Isso aí que está colocando lá, não está colocando aqui. Eu vou afastar o crime, não brigando com causa de justificação. Eu vou afastar o crime da mesma forma, só que dizendo que era inexigível um comportamento diferente do policial. Entendeu? Então, assim... Caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso aí. Fantástico. Então, às vezes, a gente fica tentando bater que é legítima defesa, que é legítima defesa, que é legítima defesa, enquanto eu tenho outra tese muito mais fácil de ser defendida, que o resultado vai ser igual. Fantástico. Entendeu? E eu absolvo o cara do mesmo jeito. É uma coisa que... Esse nomezinho iminente sempre me deixou pensando a um aspecto muito complicado, assim, eu digo, velho, então a gente tem que ter um quê de futurologia. Sim. Na análise na conduta que a gente vai aplicar em diversos casos. Porque, por exemplo, teve uma ocorrência que foi muito divulgada, não sei se ocorreu, não sei se no Amapá, um estado do norte, que era uma pessoa sendo abordada, desarmada, sem camisa, salvo engano, eram vários policiais, uma equipe completa. Durante essa abordagem, essa pessoa resistiu, pegou a arma de um policial e efetuou o disparo e matou o policial. Acho que eu vi isso. E aí, uma vez numa instrução, passei esse vídeo e aí disse, nesse caso aqui, caberia alguém disparar nesse indivíduo? Caberia. Eu disse, certo. Agora, se você voltasse no tempo, não imaginasse esse resultado e você tivesse uma pessoa que resistiu à abordagem e começasse a tentar uma luta ali ou para agredir o policial ou para se desvencilhar, será que faria sentido ou alguém iria acatar a tese de legítima defesa contra essa pessoa que estava desarmada, descamisada, franzina, no meio de uma equipe com 6 policiais armados? E aí parou para olhar assim, eu digo, certo. Mas se você consegue decidir sabendo o resultado. Então, a gente tem uma questão dessa de futurologia, principalmente nas questões de agressão
ao policial que está fardado. Que aí eu Sim. falo sempre, no meu entendimento, e lógico, muda muito por eu ser policial e estar sujeito a isso, para mim, qualquer agressão direta a um agente policial fardado é uma agressão de cunho letal e que deve ser repelida com força letal também. E aí, só que para muita gente, com certeza não é. E aí eu fico pensando, será que vai ter que esperar uma pessoa que tenha coragem de bater num agente da lei que está fardado, ostensivo, de agredir? Qual vai ser o próximo passo? Ela conseguir derrubar o policial e tirar a arma? Sim. Absurdo Outro isso. exemplo até em Goiás, que acontece a mesma coisa, mas que no meio de uma ocorrência, um civil passa por perto, fica olhando ele, consegue se aproximar, e num dado momento puxa a arma dele e efetua diversos disparos e mata esse policial. Sim. Então, assim, quando eu fico olhando esse iminente, eu fico olhando assim, caramba, o quanto de problema sai disso, que a questão da faca é muito parecida. Cara, olha, mas não é uma faca, tava a 6 metros. E aí, quando você mostra as medições lá do Dennis Tuller, de quanto tempo leva para uma pessoa com faca a 6 metros e meio, Sim. um segundo Não e dá meio, são tempo 6 para metros e você. meio. Não dá. Exatamente. Exatamente. Então, e assim, e o que eu percebo também é que assim, esse problema da interpretação é tão grande, tão grande, tão grande, que tiveram que colocar um parágrafo no artigo 25 para dizer que o camarada, se tiver numa situação de crise lá com refém, é legítima defesa. Amigo, pelo amor de Deus, eu precisava disso. Mas o que acontece? Os casos concretos, eles são tão, assim, tão grandes, as pessoas não enxergam e querem arrebentar para o policial. Aconteceu um caso no Rio, esse caso ficou famoso, né? Na época era até o Coronel Príncipe que fez essa negociação. O Príncipe já tinha sido comandante do BOP do Rio. Eu não conheci o Príncipe pessoalmente, mas quem atirou foi não sei se foi na época, esqueci que chegou a ser major do BOP, mas esqueci o nome, não sei se era o Albarello, não lembro agora. Enfim, estava um camarada negociando, o cara tinha feito uma vítima, né, de refém, e ele estava lá com ela no gogó e ele com a pistola na cabeça da mulher. Num momento, e o príncipe negociando, eu me lembro, até com as mãos levantando, não, calma, não sei o quê, papapá. Foi o Busnello, isso aí, o Busnello. Boa, Roca. Aí o Roca. Roca falar de a lenda. Roca. A lenda. Tem uma foto verdadeiramente a lenda aí, né, foto com ele em 2013, né? Na época, Roca, já admirava e eu nem pensava em me tornar atirador de precisão e já tinha não ele tem como uma atirador puta que não conhece referência. o Roca aí, né, Roca? Não existe. Então, assim, né, a gente tem grandes nomes assim, né, aqui no Brasil. E aí, né, o Roca estava dizendo, lembrou, foi o Busnello. E aí, quando a mulher, ela deu uma baixadinha assim, tipo, né, meio que para vomitar, alguma coisa que estava nervosa, o cara, fez o tiro, né, de comprometimento. Beleza, liquidou a fatura. E aí já começam as discussões. Precisava, não precisava, não sei o que lá. Então, quando o resultado dá ruim, aí começa a criticar o policial. Podia ter. Mas podia ter feito, mas não sei o que lá. Foi o caso da Eloá. Né? Foi emblemático. A gente tem dois casos icônicos no Brasil de erros, né, que serviram para não se acontecer mais. Um foi da Eloá e o outro, né, o Roca deve, né, o Roca aí conhece isso melhor do que ninguém, foi do ônibus 174, né, lá no Rio. Aquele camarada, aquele Sandro, quantas e quantas vezes, ó, Roca aí, isso aí, Roca, quantas e quantas vezes aquele Sandro, né, podia ter tomado um tiro lá dentro do ônibus? Não sei, Roca, depois você me diz isso aí. Mas, ao que parece, naquela época, o governador não permitiu que esse cara fosse morto dentro do ônibus. Ao contrário do que aconteceu agora, né? Nesse último que aconteceu ali na ponte, né? Que agiram corretamente. Se eu não me engano, Roca, você confirma aqui para mim, mas nesse caso que aconteceu na ponte do Rio, foram 3 atiradores de precisão, não foi? Porque aparece, na verdade, tinham 6 perfurações, né? 3 de entrada, 3 de saída, pelo que eu soube. 3 atiraram simultaneamente, mas a imprensa só divulga basicamente um, né, que estava saindo, levantando do caminhão com fuzil e já disse que o cara estava comemorando. Os caras são doidos, assim, sabe? Como se aquilo fosse foram 3, né, Roca? Você estava lá? Não. Foram 3 atiradores, né, de precisão. Os 3 atiraram simultaneamente, mas assim, então esses casos assim, eles são importantes, principalmente, né, 3 tiros simultâneos, isso mesmo. Esses erros para que a gente não erre mais, né? E aí
você vai precisando de algum ajuste na lei, até para dar segurança para o próprio policial. É só o vídeo que você comemorou, não, você vai comemorar quando ele for preso. Tem um caso que até é muito recente, inclusive não dá nem para, com exatidão, dizer, né, o que de fato ocorreu, mas, em resumo, tem até um vídeo, mas no momento mais crítico ele não fica claro, que foi um policial militar parado numa situação pela PRF, e ele estava, na verdade, se envolveu num acidente, estava com sinais de embriaguez, os policiais, ele se identificou, dizendo que era policial militar, e aí, num dado momento, ele discute com o PRF está filmando, ele coloca a mão para ajeitar, mexer na arma, ele mexe na arma. E o policial fala, olha, não saque sua arma. Ele, não, eu não vou sacar não, porque tá. E aí depois ele sai da imagem da câmera, e aí ouve-se ele falando, porque se eu sacar eu vou atirar em você, eu te atiro, acho que ele falou assim. E a câmera vira e ele está com algum objeto na mão que o PRF, e aí nesse momento houve uns disparos. Ou seja, o que foi relatado pela PRF é que ele sacou a arma. Uhum. E aí vem uma coisa que é muito interessante para mostrar como essa discussão é muito complexa. Num grupo policial que eu faço parte, alguém pegou de primeira já lançou, mas porra, não precisava disso, podia ter usado uma taser. Mas eu digo, tá vendo aí como é complicado a nossa atividade? Depois do fato, tudo é fácil. Entendeu? O problema é quando você está na crise lá. O problema é quando você está no estresse, você está na adrenalina, você não sabe qual vai ser a reação do cara. Uma pessoa armada, embriagada e saca uma arma e diz que quando vai atirar. A gente aqui é simples, né? Você olha, porra, o cara podia ter feito isso, né? Aí tem os mais retardados, fala, porra, o tiro podia ser no ombro, entendeu? A gente vai vendo esse tipo de argumento que não tem sentido, quero ver na hora. Hoje mesmo eu tava atirando e a gente, até falar nisso, deixa eu só fazer uma propaganda rapidinho aqui, Calaço. Show! E, cara, assim, poxa, hoje eu tava atirando, aí recebi esse coldre fantástico aqui da Maynard, cara, lá do Diego, o Diego Brigadão, lá do Sul. Recebi coldre, recebi protetor de costa, bandeira, obrigado aí, galera. Tô até com a blusa aqui do Andrade. Hoje eu tô cheio dos negócios. Mas brigadão, viu? A Karine aqui da Mira também, é sensacional, que a turma top isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava treinando hoje lá, e quando a Karine foi me entregar isso, a gente tava treinando juntos. E assim, aí a gente colocou a silhueta, né, de uma vítima com um perpetrador, para você só tirar. Então você vê, eu tô lá, quietinho, né, na minha posição de tiro. Vai fazer isso, cara. Vai fazer isso com o pau quebrando, aquele estresse todo e atira, não atira, o cara berrando, dizendo que vai matar, que não vai matar, que não vai matar. Uma oportunidade que o policial tem, que ele não atue, ele vai, aí o cara vai e mata a vítima, aí já começa vendo. O policial podia ter agido, podia ter se antecipado. Então, assim, a gente aqui... Os engenheiros de obra pronta, né? E não é? A gente aqui é fácil demais a gente poder dar todas as soluções possíveis. Agora, o cara que está no front, bicho, aí é diferente, pô. Não dá para você comparar. Tem uma questão até, você já falou da inserção, Roca, né, do caso... Só respondendo o Roca aqui. Roca, eu vou treinar contigo, se Deus quiser, lá em Itu. Lá no... Você vai fazer um workshop lá, né? Então, se Deus quiser, já estou me programando para ir lá em Itu. Você vai lá, Calaço, em Itu? Não vou conseguir, hein? Rapaz, eu vou. Mas vai ser um evento gigantesco, né, velho? Só colocaram monstro lá. Só os bravos mesmo. Muito bom mesmo. E é massa ver esse tipo de evento acontecendo no Brasil, né? Que eu acho que o Brasil ele tem que ser referência em atuação tática no mundo. Uhum. Tem que ser, porque o que o policial brasileiro passa, bicho, não tem comparação em lugar nenhum do mundo. Então acho que a gente tem que se posicionar nesse sentido mesmo. Voltando a uma questão que você tinha falado anteriormente, da inserção, né, do caso específico da ocorrência de crise, né, da legítima defesa. Nesse parágrafo, eles colocaram, o que eu não concordei, mas aí, né, minha opinião, não sou, né, não tenho tanto conhecimento jurídico, mas ele fala, tendo já as primeiras condicionantes. Aí fica parecendo que, pô, você já tem as primeiras, para quê? Você explicar outra coisa, fica parecendo que seria desnecessário. Mas essa discussão jurídica sobre a atuação do sniper, ela é, assim, muito necessária. Infelizmente, até como você já falou,
foi colocada de uma maneira muito equivocada pelo Whitson, né? Não é uma pessoa da área, não é um técnico da área. A discussão ela precisa ser tratada de forma muito técnica e muito séria, porque tem a questão da responsabilização do atirador de precisão no cenário de crise. Não é ele que decide a respeito de se vai ter ou não um disparo. Ele só pode dar a decisão técnica de que ele não consegue ou que ele consegue. Sim. Exatamente. Então, assim, e aí se alguém entender do júri, que pode muito bem, quem efetuou o disparo é ele, dele responder por esse homicídio. Análise jurídica é dele ou não é. Então, isso é um cenário complexo. Na crise já é complexo. Se a gente for colocar para o cenário, e o Roca está aí para poder confirmar isso, do que é o estado do Rio de Janeiro, né, como exemplo que você já deu, o cara está fazendo a proteção à patrulha, está vendo o traficante de fuzil mais à frente. É lógico que esse cara é um agressor que daqui a um minuto... E potencial, claro. Sim. Com certeza. Só que o povo no Rio vê traficante de fuzil todo dia, o tempo todo, 50, 100, tudo quanto é favela, que assimilou a ideia de que não é uma ameaça. Como assim é uma ameaça iminente? Pessoa com fuzil no meio da rua. Teve até um caso que foi... Né, polemizou muito, que teve o vídeo de uma atuação policial, num confronto, os policiais conseguem balear um traficante que está de fuzil, ele cai no meio da avenida e o policial chega mais próximo e dá mais um disparo nele. E aí, nossa, filmaram uma execução e essa discussão toda. E aí, só quando você vai analisar o que é o Rio de Janeiro, onde ele está, que cenário ele está, tudo bem, pode ser que na análise, né, ele vai responder por esse homicídio, mas quando você vai ver o ambiente, você tem uma série de características que, por exemplo, teve um caso também filmado em que o policial foi assaltado, ele conseguiu balear um, o outro fugiu e um ficou caído. E aí ele foi baleado também, ele senta para poder chamar uma equipe policial e se distrai, porque ele estava baleado, perdendo sangue, a moral vai baixando. O que estava caído se levanta, pega a arma dele e mata ele com um tiro na cabeça. Então, assim, não dá para a gente fazer análise, né, de um cenário que é o Rio de Janeiro, né, com base nessa letra fria, olhar, não, se aproximou, a pessoa estava caída, a execução e acabou, pronto. Sim. É uma coisa muito complicada, principalmente pro sniper, né, que é um cara que está ali numa posição confortável, está olhando, confortável assim, vírgula, né, que na situação do Rio de Janeiro não é nada confortável as posições que eles ficam. Mas tem uma análise de futuro. Ele, muitas vezes até, talvez, o start, a missão só pode acontecer com segurança se ele atuar antes de todo mundo. Então, isso, a discussão que a gente precisa trazer de forma séria e sem essas paixões aí que acabam só tumultuando o discurso, que foi o caso... Aí, o Roca está dizendo que ele já foi baleado 3 vezes. Imagina aí. Sim. É uma coisa muito complicada, a gente tem que trazer essa discussão. O Nunes também, né, Roca? O Nunes, que é o atual comandante do BOP, também já foi. O Nunes tem um tiro aqui no antebraço também. Então, assim, cara, o risco é absurdo, né? Então, a gente não vai esperar, não vai pagar para ver, para depois... Então, isso, na verdade, é sem sentido. Essas coisas que a turma fala aí, essa imprensa, na verdade, aí é completamente sem sentido, sem noção. E a gente vê muito uma cultura, né, demonizando a atuação policial, uma verdadeira perseguição, uma caça às bruxas, né? Sim. Que a gente visualiza. E aí eu queria saber de você se você entende que o que é legítima defesa, ou essa amplitude da legítima defesa, tem um componente cultural que é forte. Para como vai ser a interpretação da maioria dos magistrados, do Ministério Público. Você acha que tem esse componente cultural forte? Sim, fortíssimo. Você quer traçar um paralelo com isso? É a própria decisão do Fachin. Então, assim, impedindo que a polícia, não é impedindo, né? Mas, assim, dificultando o acesso da polícia às comunidades com a desculpa do Covid. Então, e a coisa se estendeu, o Roca, né, pode falar melhor isso aí, se estendeu, inclusive, para a proibição da utilização de aeronaves. Cara, assim, o Rio é diferente. Aí, e logo em seguida a gente vê uma... Calassi, que você entra em qualquer lugar. Pergunta o Roca se ele consegue entrar numa comunidade sem blindado. Então, assim, é muito difícil. Então, a aeronave, ela dá um suporte tático fantástico para a equipe. Então, aquilo ali já impõe quando chega o helicóptero, e com risco. Porque hoje os caras atiram de ponto 50, de ponto 30. Já derrubaram o helicóptero. Né? Então, é risco, porque é um alvo muito fácil de ser acertado.
Ele é grande, né? E logo depois dessa decisão, a gente tem que ver filmagem de baile funk, o cara passando com a Barrett. Não, então assim, sabe, a gente vê isso direto. Então, esses absurdos, porque acham que esses camaradas, na verdade, eles são vítimas. Então, de abuso policial, que não sei o quê, que chega para matar. E é muito pelo contrário. Então, uma interpretação feita pelo Supremo no que diz respeito o policial em legítima defesa, pode ter certeza absoluta que vai ser uma interpretação restritíssima. Então, assim, ele vai limitar ao máximo a possibilidade do policial agir em legítima defesa. O nosso tempo já está acabando, eu só queria colocar um negocinho. Falta 10 minutos. Então, eu tava ajudando um senador, porque ele foi relator do pacote anticrime. Então, assim, e tinha um detalhe nesse pacote anticrime, querendo, né? Foi até uma reivindicação parece que de alguns sindicatos da polícia, tal, que tinha colocado um parágrafo dizendo que se o policial agisse, né, por medo, por isso, ia ter uma causa de redução de pena, ou ia até isentar de pena. E nem precisava disso, porque a gente tem um chamado excesso desculpante. Então, esse que a gente já citou aqui, que o cara, na situação que ele estava envolvido, era de tal ordem, de tal grandeza, que ele não consegue raciocinar 100%. Entendeu? Aquilo que você falou, o cara descarrega bum, 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 sabe? É o momento, Marcos Duval, é o momento, entendeu? E aí eu estava fazendo a defesa, né? Eu estava no Senado, foi uma audiência pública, os senadores perguntando a gente, papapá. Aí, de repente, um cara, né, um retardado lá, qualquer, chega para mim e fala assim, até não aparece muito ele perguntando, mas o cara falou assim, mas vocês colocaram, nem eu tinha colocado nada, não redigi nada, o pacote estava pronto, eu estava ali só para falar de alguma coisa ou outra. Aí o cara, não, mas aqui vocês colocaram esse artigo para poder ajudar o policial, porque... Licença para matar, né? Exatamente. Manda logo aí ele falou assim, e é justamente o policial que não vai poder ser ajudado nesse artigo, porque está dizendo aqui, porque se o policial agir com medo... Aí ele falou assim, mas o policial não pode agir com medo. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu falei assim, o medo, ele faz parte da atividade policial, a covardia não. É diferente entre o medroso, o cara que tem medo, e todo mundo tem que ter medo. Imagina o Roca, né? Quantos anos de bope o Roca tem? Você acha que se não for entrar na comunidade, você também que é de operações especiais, você não vai ter medo? Se não tiver medo, morre rápido. Exatamente. Ninguém quer operar com um camarada irresponsável. O medo é um freio inibidor que a gente tem. O medo nos ajuda. Então, o medo não é um problema. O problema é o covarde. Porque o policial ele tem que agir mesmo com medo. Então, aí os caras não conseguem entender isso. Não, você passou no concurso para a polícia, agora você é super-homem, você não tem... Pô, não faz isso, sabe? Então, assim, não ter conhecimento básico para você poder discutir um assunto. E é isso que irrita. O cara chega, tudo é questão política, então, assim, os caras só querem fritar, só querem xingar, só querem fazer um monte de coisa, né? E assim, mas não conseguem discutir um assunto porque não tem conhecimento de causa. Esse que é o problema que a gente vê. E no meio dessa discussão toda, dessa polêmica toda, quem se ferra é o policial que está ali na ponta da lança. Sim. Está na ponta do sistema, né? Sim. Isso é muito complicado. Sim. Já está chegando aí no final, tem umas perguntas aqui, não sei se vai dar para colocar todas para responder, mas tem uma aqui que ela é bem interessante. E a legítima defesa no Suicide by Policy. O Suicide by Cop, né, é um tema... Acontecia muito nos Estados Unidos, acontece muito nos Estados Unidos e está começando a ter no Brasil também. Para quem não sabe, aquela pessoa que quer se matar e ela vai com uma pá, com a arma e vai para a porta da polícia... e até dizem que esse camarada do ônibus do Rio foi caso de suicide by cop, essa coisa do cara que... Mas, enfim, para a turma que não conhece esse termo, suicide by cop ou by policy é quando o sujeito não tem coragem de se matar e ele cria uma oportunidade, ele cria uma situação para que a polícia atire nele, para que a polícia cause a morte dele. Então, por isso que é chamado de suicide by cop. Então, assim, é difícil você avaliar realmente quando é e quando não é. Então, por exemplo, a gente tem visto essas cenas, aí o outro dia, foi aqui no Brasil, o cara sai de uma casa com a peixeira na mão, indo em direção à polícia. Parecia um cidadão normal, um cidadão qualquer, um pai de família, não sei o que deu na cabeça do cara, ele sai com um peixeirão para cima do policial, o policial, né, meteu bala nele. É suicide by cop? É difícil, porque você não está na mente do camarada, né? Mas é caso clássico de legítima defesa, porque aquilo é uma situação de ameaça. Independente se o cara está fazendo isso para morrer, porque não tem coragem de se matar ou não, é caso clássico de legítima defesa. E só voltando à questão ainda da cultura, né? Eu acho muito interessante
Nos países onde existe um respeito absoluto pela função policial, você vê que é impensável você ter uma pessoa chegar para agredir. Pensa aqui, só te interrompendo. Pensa no Flavinho aqui, ó. Flavinho é parceiro nosso do MP aqui, ó. Armamentista. É um dos poucos que escapa aqui. Entende tudo de armamento. Quer perguntar de armamento, pergunta o Flavinho. É preciso isso, entendeu? A turma do MP se interessar, começar a conhecer, ver como é que... Inclusive, é uma das perguntas aqui, né? Que estratégia a gente poderia adotar para justamente sensibilizar, conscientizar, trazer para essa discussão os membros do judiciário, porque a gente tem uma infinidade de pessoas que, na verdade, não, é o desconhecimento. O Calaço, qualquer pessoa que conhece do assunto vai... Eu fui 3 vezes do Conselho Superior do Ministério Público. E sempre que eu fui do Conselho Superior, e o Conselho Superior escolhia banco examinador, essas coisas todas, assim, sempre eu propus que nos nossos cursos de formação, o promotor ele ficasse 15 dias na Polícia Militar e 15 dias na Polícia Civil, entendendo como é que funcionava a Polícia Civil, tanto quanto a Polícia Militar. Porque quando você tem essa experiência, quando você tem essa vivência, é muito mais fácil você lidar com o inquérito policial, onde você tenha um policial como indiciado. Eu sou o que eles chamam de formador do Superior Tribunal Militar, e lá eles fazem isso. Então, assim, eu já fui no SIGS, no Comando de Guerra na Selva, eu já fui no Comando de Operações Especiais do Exército. Então, lá eles têm essa visão. Quando os juízes passam no concurso, aí passa lá o final de semana, na selva, sabe, vendo o sufoco, assim, dos soldados, vendo assim, sabe, eles vivendo um pouco aquilo. Porque enquanto você não experimentar, não adianta. A gente vai ter outro parâmetro. É claro, a gente vai ter essas discussões inúteis aqui, sempre do camarada que se acha o defensor dos direitos humanos. Eu já falei esse caso aqui. Eu estava numa casa de matar, simulando, né, uma situação onde eu ia tirar um refém que estava lá sequestrado. Quando eu entrei na casa, eu já tinha pegado um traficante do lado de fora e tudo com, na época, era o fuzil de verdade, mudava o mecanismo e colocava Simulation, né? Aí eu peguei o cara aqui fora, e quando eu entrei num ambiente confinado, que era a casa de matar, que fica aquela, né, a passarela, os caras te avaliando, aí eu já peguei um traficante, já matei um cara aqui, aí veio um cara sem absolutamente nada na mão. O cara vem andando na minha direção. Eu comecei a gritar com o cara, deita, porra, tu é maluco, cara, deita. Pô, eu não sabia se o cara tava com uma pistola atrás, entendeu? E eu xingava o cara, porque eu entrei no clima do negócio. E eu xingava o cara, bicho, falava, porra, você é louco, cara, deita. Aí revistei o cara, né, e fui pro outro ambiente. Quando eu passei desse ambiente, já tomei um tiro nas costas, porque eu não tinha varrido um armário que tava lá, e tinha um vagabundo dentro do armário. Então, assim, a gente vai vendo, cara, as situações reais. Agora, você imagina se essa cena é filmada, e se eu sou um policial de verdade, eu tô esculachando o cara, que o cara tá numa zona vermelha, numa zona quente, onde o pau tá quebrando, aí o cara vem na minha direção, eu vou chegar, senhor, boa noite, eu sou policial militar. Por gentileza. Gente, porra, isso não existe, sabe? Então, assim, são esses detalhes que os caras desconhecem, que acha que o policial tá gritando, que o policial é abusivo, né, tá praticando abuso de autoridade, e essas coisas aí que tem que mudar. Eu acho que a gente tem que encerrar esse negócio, aí você vai fechar. A gente tá faltando, acho que 2 minutos. Né, vamos começar aí apitou agora aqui, o negócio acendeu aqui, faltam 2 minutos. Vamos lá para encerrar, né? Cara, passou voando, porque esse tipo de assunto, principalmente para o policial, gera muita polêmica, muita dúvida, muita discussão, e é um tipo de discussão muito atual da nossa sociedade. Todos os dias eu coloco aqui na minha página vídeos que contrariam que as pessoas entendem que é stop power, que é poder da arma de fogo, que é o confronto armado. Apesar da gente ser o país que mais tem confronto armado no mundo, a gente não sabe o que é confronto armado. Muitas pessoas ignoram a realidade, né? E esse tema ele é uma coisa que acende muita paixão, porque lida com vida. A questão da legítima defesa é isso, a proteção do bem maior. Então, eu queria agradecer muito, assim, para mim é uma honra, uma satisfação gigantesca. Uma honra toda minha. Poder ter esse diálogo aqui com o senhor. Eu fico muito feliz com isso. E com certeza, vai ficar salva aí a live. Vou transformar em podcast também. Vou colocar no YouTube para o pessoal que perdeu poder assistir. E aí fica aí com o senhor aí as palavras finais. Não, Calaço, eu tenho que te agradecer demais aí por essa oportunidade. A gente está podendo discutir esse assunto aí, que é o dia a dia, né?
A gente não está falando nada demais. Ninguém está chovendo uma olhada aqui. É o que acontece todo dia. E as pessoas têm que, né, ter mais esclarecimento sobre isso. Irmão, obrigado pela confiança aí, né, pelo carinho aí do convite. Né? Abraço para a galera toda da polícia aí. Força e honra aí, galera. Pô, valeu, fosse honra. Até Valeu, mais. irmão. Valeu.